Olá, bem-vindo ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com o repórter Gabriel Irabazi e vamos entrevistar o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o deputado que é presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, que está por dentro do assunto, que está hoje pegando na Câmara, né, deputado? E em todo o Congresso Nacional. Deputado, muito obrigado por atender nosso convite. Mais uma vez, o senhor está aqui com a gente, né? O senhor já participou do programa outra vez. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, viu, Lorena, Gabriel, a oportunidade para a gente falar um pouco mais desse assunto, que é a reforma tributária, que vai ter impacto na vida de toda a sociedade brasileira. Deputado, eu queria falar sobre esse assunto, então, inicialmente, que é o que o senhor está acompanhando bem de perto aí. Nesses últimos dias foram intensas as negociações, né? A reforma voltou do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou ontem, quinta-feira, até de noite, conversando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentando chegar num consenso ali para colocar a reforma em votação na Câmara, evitar que volte para o Senado. Queria saber como é que está isso, que foram as negociações, como é que avançou nesses últimos dias a negociação pela aprovação da reforma tributária? O senhor acha que a Câmara vota a reforma hoje, sexta-feira 15? Acredito que sim. Nós conversamos muito durante toda essa semana. Esta reforma, a base do sucesso foi o alinhamento político. Pela primeira vez, teve um alinhamento da Câmara dos Deputados com o Senado, ou seja, sobre a coordenação tanto do Arthur Lira aqui na Câmara, como também do Rodrigo Pacheco no Senado, mas também houve pela primeira vez um alinhamento político, lógico, ressalvado os destaques, vamos dizer assim, com todos os entes federados. Houve pela primeira vez também um alinhamento político por dentro do governo, com a equipe econômica, coordenado pelo ministro Haddad, com determinação do presidente Lula pela reforma tributária, né? Ou seja, pela primeira vez o presidente da República apoia a reforma, como também os governadores e prefeitos. E houve um alinhamento político do ponto de vista estratégico com todos os setores produtivos, do comércio, serviços, até a indústria, do agro, que, de fato, esse alinhamento permitiu criar as condições objetivas para a gente votar na Câmara, no Senado e agora confirmar a votação no Senado e a PEC ainda esse ano ser promulgada depois de 60 anos, né? A última reforma foi no regime da ditadura em 1965. Deputado, e o que a Câmara deve fazer de mudança em relação ao texto que foi aprovado no Senado? Já está definido isso? Vai depender do plenário, né? Ou seja, as lideranças deverão apresentar destaques, tem itens que, independente da posição do relator, seja para suprimir já no texto, seja permanecer no texto, eu acredito que será fruto de debate no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, a gente andou conversando com algumas pessoas e apurou que alguns itens devem ser suprimidos, por exemplo, a cesta básica estendida, a equiparação salarial de auditores fiscais estaduais com ministros do STF, a previsão de que o presidente do Comitê Gestor do IBS seja sabatinado pelo Senado, a atribuição para que senadores definam alíquotas sobre combustíveis e a previsão para que a fatia dos estados do IBS seja definida com base na arrecadação média de 2024 a 2028. São esses 5 itens, deputados, que devem ser exprimidos? Então, o relator disponibilizou o relatório e agora os líderes, né, dependendo do tamanho de cada bancada, tem de 1 até 3, 4 destaques. E como nós fizemos a opção de não ter ping-pong, ou seja, a PEC não voltará ao Senado, ou seja, nós não vamos promover mudanças de mérito, o instrumento regimental que cabe são as emendas supressivas, né? Então, ou seja, emendas apresentadas diretamente pelo relator ou então destaques supressivos que poderão ser apresentados pelos líderes partidários. Então, ainda não está totalmente público quais serão esses destaques, vai depender agora
do prazo do início do debate no plenário. Aí sim, as lideranças apresentarão os destaques. Esses 5 pontos já está definida a mudança pelo relator, então, né? Ainda, ainda tem debate sobre esses pontos, né? Tem mesmo esses pontos, eu já tenho informação que tem lideranças partidárias que, confirmado a retirada pelo relator, lideranças partidárias poderão apresentar destaque para que seja permanecido no relatório. Então, são itens que serão, na prática, decididos pelo plenário da Câmara dos Deputados. Tem outros dois pontos polêmicos, deputado, que ainda estão sendo discutidos também, que é a extensão do benefício tributário para as montadoras do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste, né? E a criação da CID para os produtos concorrentes aos produzidos na Zona Franca. O que a senhora acha que vai acontecer em relação a esses dois pontos? Então, Lorena, eu até acredito que o instrumento CID, talvez ele seja mais adequado do que o instrumento que nós criamos na Câmara, que é o imposto seletivo. Por quê? Para proteger aqueles produtos que realmente são, como é que eu diria, produzidos, mais de 90% dos seus componentes, né, na Zona Franca de Manaus, esses produtos foram responsáveis pela preservação da floresta, ou seja, tem o menor índice de desmatamento, e geram 110 mil empregos diretos, 600 mil empregos indiretos. O fato lá tem 4 mil produtos, mas que geram empregos mesmo, talvez 30 produtos. Então, o instrumento utilizado é você criar, como você unifica o IPI, unifica os impostos, alguma política de incentivo. Então, o instrumento inicial da Câmara foi o imposto seletivo, naqueles produtos que são fortemente geradores de empregos no Estado, e em especial em Manaus, teria um imposto seletivo para desincentivar, né, via cobrança de tributos fora daquela região, que possa não ser produzidos em outras regiões. De fato, isso poderia ser pauta de judicialização, porque alguém pode falar o seguinte: olha, mas o meu produto ele não prejudica o meio ambiente e menos ainda a saúde. Então, a CID é um instrumento adequado. Qual é o debate? É que temos que construir um acordo, como foi feito no Senado, esse imposto. E para compor o fundo da bioeconomia do Estado da Zona Franca de Manaus e da área livre comércio, eu acho que não é adequado, ou seja, houve resistência dos demais governadores. Então, nós temos que encontrar um caminho. Na minha opinião, quem deve alimentar esse fundo deve ser o Tesouro Nacional. Então, ainda é fruto de conversas e de encontrar um caminho. Na questão das montadoras, vai ser fruto no plenário. Você tem ali um debate. Era legal se tivesse um acordo, mas eu acho que quase impossível, né? Então, você tem montadoras fora do eixo norte, centro-oeste e nordeste, e as montadoras do sul e do sudeste. Então, é fruto de um debate. É bom lembrar que, seja para permanecer, seja para retirar, a reforma tributária resolve, porque amplia esse benefício só até 2028, e de 2028 até 32 tem uma redução de 20%. Então, de toda forma, o Brasil ganha, ou seja, os incentivos serão totalmente eliminados a partir de 32. Na questão dos incentivos, também teve uma questão no Senado que foi. Eles incluíram lá antes, o relator inicialmente tinha falado que era só para as montadoras de carros elétricos, né? E depois acabou alterado isso, também entrou carros a combustão. Isso deve ser alterado na Câmara ou deve ser mantido? Eu acho, Gabriel, o que está em debate é apenas o carro a combustão. Os demais veículos, seja que tem parte de eletrificação e de inovação, seja os veículos híbridos, os veículos flex, os veículos eletrificados, isso está resolvido, está pacificado. Então, a questão da montadora chinesa está totalmente preservado os acordos para que ela possa se instalar em Salvador, ou outras montadoras que queiram instalar nessas regiões até o dia 31
de dezembro de 2024. A questão é que houve uma alteração no Senado que, se essas montadoras eletrificar, fazer inovação, pode também ser beneficiado com o mesmo incentivo para os carros a combustão. Então, esse é o grande debate que se dará no plenário da Câmara dos Deputados. A ideia de partes que são contrárias a esse benefício estender aos carros a combustão deve apresentar uma emenda supressiva apenas nesse item. E o senhor acredita Deputado, que tem chance de passar isso, essa emenda? É Olha, mais olhando para a votação que ocorreu na Câmara dos Deputados no primeiro semestre, naquele momento esta votação foi derrotada por um voto, 307 votos. Então será bem polarizado esse debate. Se ficam os benefícios aos carros de combustão ou só apenas carro com inovação e que caminha para a eletrificação. eu ia perguntar sobre essa questão também, porque a Câmara tem uma predominância maior de representantes do Sul e do Sudeste, né? Será que isso tende a frear esses benefícios do Norte e do Nordeste? Então é bom lembrar que os benefícios para os carros com inovação estão preservados. O debate é apenas se estende para essas montadoras também o mesmo benefício para o carro a combustão. Esse é o debate. Houve um acordo, né, que, nesse sentido, da eletrificação, estaria preservado esses benefícios que prorrogam, na verdade, 2025 até 2028, e a partir de 2028 ocorre uma redução a cada ano de 20% nos benefícios, terminando em 32, porque o marco zero dos benefícios fiscais, dos incentivos fiscais, a partir de 33, ou seja, a partir de 33 o nosso sistema não tem mais nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de exceção. esse acordo ao qual o senhor se refere é o acordo já entre a Câmara e o Senado em relação ao esse texto final, né? Sim, esse acordo porque é público e notório que o presidente da República, e antes do início da reforma tributária, com o fechamento da Ford na Bahia, houve toda uma articulação para que aquela área fosse comprada e incorporada por uma empresa chinesa para trazer para o Brasil o carro 100% eletrificado. E o que o Senado acha dessas alterações? Ontem o presidente Rodrigo Pacheco chegou a falar numa coletiva que se as supressões fossem poucas, ele achava que dava tempo, mas se fossem mudanças mais estruturais e tal, ele achava que talvez tivesse que passar por uma nova análise no plenário do Senado. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha, se tiver mudança de mérito, o presidente do Senado tem razão. Tendo emendas só supressivas, não, né? Ou seja, é importante que esta reforma possa terminar esse ano. No ano que vem, nós temos uma tarefa enorme, que é regular a reforma tributária, né? Fazer as leis complementares, e não serão poucas. Então, eu quero pedir ao presidente da Câmara para, imediatamente em fevereiro, constituir um grupo de trabalho para a gente já debater e estudar, né, o conteúdo dessas leis complementares. Eu acho que é fundamental, porque, Gabriel e Lorena, nós estamos fazendo a mais ousada reforma estruturante na economia brasileira. É uma reforma que vai dar à economia brasileira eficiência, dinamismo e condições de competitividade. É bom lembrar que o Brasil hoje perde o mercado interno para os importados, porque nós temos um custo tributário. O custo do Brasil hoje, 80% é custo tributário. E o Brasil se tornou uma república primária exportadora sem capacidade de agregar valores. Ou seja, por quê? Porque quanto mais o setor produtivo tem elo de cadeia de produção, várias etapas de produção, mais custo no seu processo de produção ele tem. Isso tira da economia brasileira, de todos os setores econômicos, a competitividade internacional. É bom lembrar que o Brasil já teve 4% do PIB mundial e hoje tem 2,2%. Então, o Brasil precisa voltar a ser um país reindustrializado, neo-industrializado, baseado na sustentabilidade, no meio ambiente, nessa transição ambiental e ecológica, mas com valor agregado. E o Brasil tem tudo para agregar valor, mas para isso precisa de um sistema tributário que permite ele competir. Então, o nosso sistema ele não é adequado com o sistema internacional, porque 95% dos países não cobrem imposto do imposto, não cobrem imposto do valor acumulado.
cobra imposto no valor adicionado. Portanto, o Brasil vai fazer, sim, uma reforma muito estruturante que vai ajudar o Brasil a ser muito competitivo. Então, por isso, nós não podemos mais fazer mudança de mérito e promulgar essa emenda constitucional ainda esse ano. Eu acho que esse é o sentimento tanto do presidente Arthur Lira como também do presidente Rodrigo Pacheco. É bom lembrar que o nosso modelo democrático optou por duas casas legislativas. O Senado não é apenas uma casa revisora. Portanto, eu sempre manifestei que o Senado trouxe boas contribuições para a reforma tributária. É do modelo do nosso legislativo brasileiro, duas casas legisladoras. E a partir daí eu acho que nós temos que, por isso que foi importante a reunião ontem do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, é porque nós vamos promulgar essa emenda constitucional conjuntamente. Portanto, tem que ter aí, nesse finalzinho, esse alinhamento político para que, de fato, as duas casas e as contribuições, tanto dos deputados como também dos senadores, possam ser contempladas. O senhor acha, então, que semana que vem, se forem feitas as supressões, da forma que o senhor explicou, já é possível promulgar a PEC? Sim, porque nós trabalhamos com a lógica de não ter mudança de mérito. O que vai ocorrer é algumas emendas supressivas, mesmo assim, também dialogadas e um pouco acordadas lá dentro da política, do possível, com o presidente Rodrigo Pacheco. Então, isso dá condições, de fato, que essa emenda constitucional possa ser promulgada. Nós não vamos alterar o mérito, então é evidente que aquilo que for de supressão, o que continuar no texto, será comum entre o que votou no Senado e o que estará votando na Câmara dos Deputados. Portanto, tecnicamente, esta emenda constitucional pode ser promulgada pelo Congresso Nacional. Deputado, só uma dúvida, voltando à questão da CID, existe uma resistência do pessoal lá de Amazonas, especialmente o relator no Senado, Eduardo Braga, em relação a essa mudança? Então, estão conversando. De fato, precisa encontrar um acordo, porque se for destacada no plenário da Câmara, a possibilidade de derrota é grande, né? Então, é importante encontrar uma solução. Na Câmara, quando nós encontramos um instrumento imposto seletivo, a priori teve concordância, né? Em especial do conjunto de lideranças de senadores e deputados do estado do Amazonas. Agora, é evidente que depois fizeram um novo caminho, eu acho que até que a CID é um instrumento correto, e a gente precisa encontrar esse caminho, essa convergência, porque, de fato, eu acho que a maior resistência não é o instrumento da CID, mas sim a arrecadação da CID ser direcionada à composição do Fundo da Bioeconomia para a Zona Franca de Manaus. Deputado, queria mudar um pouquinho de assunto. Ontem o Congresso derrubou uma série de vetos do presidente Lula, né? O veto do marco temporal, por exemplo, o veto da desoneração da folha de pagamentos. Isso mostra que, apesar de todos os esforços que o presidente, que o executivo, que a articulação política tiveram esse ano, o governo não tem uma base forte no legislativo? O governo é vitorioso. Se a gente olhar qual que era a relação política em 2022 e qual é a relação política no final de 2023, o governo do presidente Lula obteve grandes vitórias dentro dessa diversidade, né? Dentro dessa polarização. Acho que o país está mais unificado, né? O Brasil voltou a ganhar um espaço internacional e o Brasil organizou nesse ano as suas políticas públicas. Nós conseguimos, através da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, reorganizar o financiamento das principais áreas das políticas públicas, como saúde, educação, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, e, de fato, o Brasil tem aí um clima muito melhor do que nós iniciamos em 2023. Então, o governo ele é vitorioso. É lógico que você tem alguns temas que, em especial, que tem algumas características ideológicas que são mais polarizadas. Você tem um parlamento mais de centro, centro-direita, né? E temos um governo de centro-esquerda. Então, faz parte da democracia essa composição, essas convergências. Então, acho que o governo, dentro desta realidade parlamentar de representação, o governo sai vitorioso, sim, e consegue aí aprovar as suas principais matérias.
Deputado, a gente do broadcast apurou que ontem o governo fechou um acordo com a cúpula do Congresso em relação às emendas de comissão, para não contingenciá-las no ano que vem, né? Isso foi o fator determinante para destravar essas votações agora na reta final, essa semana e semana que vem? Tem tributária, tem MP da subvenção? Olha, Gabriel, as emendas parlamentares são legítimas, né? Elas têm uma dimensão do país, do Brasil profundo. É lógico que tem que se somar a projetos estruturantes. Por isso, o novo PAC ele é fundamental, porque mais legítimo que sejam as emendas parlamentares, elas não dão conta do todo, né? Você tem projetos que são necessários, são muito estruturantes para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento das principais políticas públicas. Então, isso é uma composição, né? Sempre todos os governos fizeram composições com o parlamento, né? Eu acho que o mais importante hoje é o debate político, né? Percebem que não é por liberação ou não de emendas parlamentares que o governo consegue algumas vitórias, como também não é com liberação de emendas parlamentares que o governo deixa de ser derrotado. Então, você tem aí também hoje um parlamento que ganhou muita autonomia, né? Ou seja, autonomia de comunicação, porque as redes sociais permitem o deputado, a deputada, o senador, a senadora comunicar diretamente com o seu eleitor. Tem muita autonomia política, porque, de fato, com as emendas impositivas, deu ali autonomia política, autonomia orçamentária. Então, de fato, existe um novo relacionamento, né, nesse terceiro governo do presidente Lula, que é, de fato, as matérias precisam ser mais debatidas, precisam ser alinhadas, primeiramente, politicamente, no colégio de líderes, com as lideranças, aí sim, com esses alinhamentos, com diálogo e buscando convergência, é possível conseguir vitórias. Pois é, deputado, você falou que as emendas são legítimas, mas a votação da LDO, né, o desenho da LDO acabou engessando ainda mais a execução dessas emendas, a execução do orçamento para o governo. O governo ficará ainda mais na mão do Congresso, ainda mais na mão do Centrão no ano que vem, deputado? Não acredito. O governo do presidente Lula tem muita personalidade, muita iniciativa, tem concepção de país, concepção do modelo econômico, concepção das políticas sociais, das políticas públicas. É possível você ter emendas parlamentares e, ao mesmo tempo, você ofertar ao país um conjunto de programas e políticas públicas bem específicas a partir do desejo que o povo brasileiro se manifestou nas urnas de 2022. Então, esta é a combinação, né? Então, eu acredito que o governo tem ampliado o diálogo. O governo tem conseguido vitórias importantes. Eu volto a dizer, é bom sempre que os ministros possam, antes de elaborar um projeto, uma política pública, democratizar esse debate com as lideranças. Então, isso é um fluxo novo de relacionamento, ou seja, né, não basta você enviar um conteúdo para a Câmara dos Deputados, é importante que o parlamento participe, porque o parlamento está mais autônomo, né, um pouco mais independente. Então, nessa relação nova, vamos dizer assim, do parlamento com o executivo, é fundamental que ela seja muito no diálogo ali, muito nas convergências. Então, é possível, sim, o governo, com as suas proposições, construir maioria no plenário da Câmara e no Senado. É o que tem ocorrido. Se você olhar bem os principais pontos, nós vamos aprovar, inclusive na reforma na renda do patrimônio. Nós estamos concluindo a reforma tributária sobre consumo, teve grande unidade, né? Uma reforma do Estado brasileiro, mas o governo também avançou na renda, avançou na taxação dos fundos fechados, nos fundos exclusivos, na taxação das offshores, conseguimos no consumo taxar alguns patrimônios que não tinha previsão constitucional. Agora nós vamos rever alguns incentivos na base de cálculo do imposto à pessoa jurídica. Então o governo tem promovido aí até ganhos e mudanças que, do ponto de vista ideológico,
está no campo mais de centro-esquerda do que centro-direita, mesmo dentro de um Congresso de centro-direita. Como está a relação do governo com Lira, deputado? Eu acho que é colaborativa, né? Sempre no diálogo. Acho que o presidente Lira tem demonstrado essa capacidade colaborativa, né? Então, é evidente que o governo ele tem que, e os seus ministros também, ser mais colaborativos na governabilidade, né? É importante que os ministros também possam ser resolutivos, né? Estabelecer também relações mais diretas com o conjunto de parlamentares. Se isso não ocorre, é evidente que quem se torna o grande líder dessas reivindicações é o próprio presidente Arthur Lira. Mas ele tem demonstrado ser colaborativo e tem ajudado aí sempre nas pautas que são importantes, estratégicas para o presidente Lula. Isso, O que isso dos ministros significa o que exatamente, deputado? Receber mais os parlamentares? Ser mais dinâmicos, ser mais resolutivos, né, conseguir encaminhar as reivindicações, ter capacidade de executar no tempo mais adequado, né? Porque senão, de fato, cria uma insatisfação, né? Então, acaba que todo mundo tem que exercer seu papel com muito dinamismo. os ministros não estão sendo resolutivos? Eles não estão executando as emendas? É isso que o senhor está dizendo? Estou dizendo que nessa construção de base de governo, todo mundo tem que ter um papel. Se as pessoas não exercem seu papel, alguém vai exercer por elas. Então, eu acho que, quando você pergunta sobre Arthur Lira, se parte do executivo ele não tem essa postura proativa, cabe que alguém assume e resolve. E com o PT, deputado? Porque na semana passada, na convenção, né, o partido soltou aquele documento criticando a aproximação do governo com o Centrão, tem uma parcela considerável da bancada que é próxima do presidente da Câmara, enquanto isso o partido criticou essa aproximação. Como é que fica a relação do Lira com o PT? Olha, o partido político, essa é a grandeza do PT, compreende e é o melhor e deve ser o mais aliado do presidente da República, até porque o presidente da República ele é do Partido dos Trabalhadores. Agora, é evidente que todo partido político tem autonomia, né? Deve ter leituras de cenário, deve disputar pauta política, deve disputar conteúdo de políticas públicas. O PT sempre foi assim. O PT sempre construiu unidade nesta grande diversidade. Se ele pede esta capacidade de diversidade, ele acaba não ajudando o governo. Porque eu acho que o governo tem que entender que lealdade não é sinônimo de submissão. Eu mesmo, como parlamentar, exerço meu mandato com esta compreensão. E eu acho que o nosso partido também tem esta compreensão. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor acredita que no ano que vem o Congresso deve discutir uma reforma eleitoral ampla, já que não discutiu nesse ano? Acho difícil, né? Acho que o nosso sistema eleitoral ele é um sistema que foi se ajustando. Eu diria que hoje ele está próximo de ser um sistema razoável. O que falta, talvez, coragem ainda, é da gente garantir essa diversidade dentro do parlamento. E para isso, talvez, é fundamental que a nossa legislação não só garantisse a, 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 as cotas, um percentual mínimo para as candidaturas femininas, mas pudesse garantir as cadeiras. Eu acho que o Brasil deveria caminhar para um sistema de representação de paridade, 50% de homens, 50% de mulheres, e deveria ter paridade de raça, deveria ter paridade geracional, porque eu acho que a sociedade, ao olhar para um parlamento, ela tem que sentir representada. E para sentir representada, o parlamento tem que ter um modelo de cadeiras, distribuição de cadeiras, que garanta a presença de toda a pluralidade brasileira. Eu sempre gosto de citar o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, né, na formação do povo brasileiro, escreveu um trecho que eu acho maravilhoso, ou seja, o povo brasileiro é tão plural que se tornou singular, o povo brasileiro. E nessa pluralidade, nós deveríamos, então, buscar
um modelo que permitisse mais representação de juventude, de idosos, de negros, de mulheres e indígenas. Então, acho que esse é o desafio. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que nós criamos um modelo, né, de financiamento físico, mais de financiamento público, um modelo eleitoral que, na minha opinião, caminha para o razoável. E ministerial? Não entendi. E reforma ministerial? Aí é com o presidente Lula, né? O presidente Lula é que deve estar avaliando, né, o resultado e os seus colaboradores, né? Então, acho que no final, se eu pudesse resumir esse primeiro ano, eu acho que o time do presidente Lula ganhou uma nota 9. O PT vai reivindicar novos espaços, se houver uma reforma ministerial, né, no caso, o PT vai reivindicar mais espaço na esplanada no ano que vem, deputado? Olha, eu acho que um partido do presidente da República, ele deve ser o principal formulador e também defensor desse governo, do governo do presidente Lula. Agora, ocupar espaço, eu acredito que é uma decisão do próprio presidente da República, né? Lógico que o partido pode disponibilizar inúmeros quadros, mas isso é uma decisão do presidente da República. E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, deputado, o que falta para o governo ganhar nota 10 ano que vem? Eu coloquei nota 9 porque, evidente que eu baseei na herança maldita do Bolsonaro. Nós pegamos um país destruído, né, com uma pauta não civilizatória. Mas para ganhar 9 e chegar a 10, o governo ainda tem que trabalhar muito. Tá bom, deputado, muito obrigada. Infelizmente, a gente já está no finalzinho aqui do nosso tempo. A gente teria muita coisa para perguntar para o senhor, mas sei que o senhor também está cheio de agenda hoje, um dia importante, né? Mas muito obrigado pela entrevista e obrigada por aceitar nosso convite. A gente tem muitos outros convites para o senhor aí pela frente. Eu adoro ser convidado, viu? Se eu não for convidado, eu vou de penetra. Um abraço. Obrigada, Gabriel. Obrigada para o Bruno, que fez a nossa ponte técnica. E muito obrigada aos assinantes do Broadcast Político.